Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio Olá, eu sou o Adolfo. e esse é mais um bate-papo informal com vida com o nosso espiritualista Adolfo Marcos dos Santos, né? Continuando o nosso ciclo de estudo, cujo tema é Estudando o Novo Testamento. Esse é o nosso segundo capítulo, né, Adolfo? É o segundo capítulo. Então, é o segundo vídeo. E não vamos esquecer de pedir às pessoas, né, para que visitem o nosso canal. Não esqueçam de dar o seu like, que é muito importante para a movimentação do canal. Repassem para os seus amigos e quem não tiver inscrito, que se inscreva. Podemos começar então, né, Adolfo? Acho que vai ser um grande programa, porque o primeiro bombou, o pessoal nos apoiou bastante, né? Só está faltando fazerem Já perguntas. estou me atualizando com essa linguagem moderna. Adolfo, no nosso primeiro estudo, nós falamos uma série de coisas, né? Falamos sobre João Batista, en passant, falamos sobre o nascimento de Jesus, né? Sobre aquela circunstância de ter ou não ter ido para o Egito. E ficou faltando um assunto, né, que consta apenas em Lucas, essa referência, que é sobre Jesus ter estado no templo por ocasião dos seus 12 anos de idade. Você poderia dizer alguma coisa para a gente a respeito disso? A informação que nós temos foi passada por pai Joaquim. Quando ele tinha 12 anos de idade, José de Arimateia o levou a uma das escolas dos essênios. Então, lá houve aquele encontro, aquele evento que nós já falamos em outras oportunidades. Ele era uma criança, né, 12 anos, e aqueles que viviam na parte mais interna do templo, naquelas grutas, naqueles ambientes bem fechados, só era permitido pessoas acima ou com 70 anos em diante. Jesus tinha apenas 12 anos, mas José de Arimateia tinha um peso social, ele fazia parte do Sinédrio. Então, diz o pai Joaquim, quando aqueles mais velhos demonstraram insatisfação, que não queriam ouvir uma criança de 12 anos, disse o pai Joaquim para nós, Jesus, criança, estava dentro de uma gruta, dentro daquele ambiente de pedra. Então, tinha uma pedra muito grande ali e ele, então, estendeu a mão. No estendeu a mão, saiu uma energia que a pedra tornou-se pó. A partir dali, ele conseguiu falar para aqueles cujo chefe, o líder, chamava-se Cóbida. Então, é a noção que nós temos aí. Então, não digamos, se ele desapareceu para a sociedade, não foi desaparecimento, porque até a idade dos 30 anos, quando ele se colocou na vida pública, ninguém sabia quem era Jesus. Então, quando fala assim, ele desapareceu dos 12 aos 30, nós também questionamos a espiritualidade. E o Silvestre passou, era uma vida normal. Ele não tinha. Ele, dentro dele, queria tirar-se para a vida pública. Mas os seus coordenadores, em especial Miguel, Gabriel e Rafael, e mais especificamente Gabriel, tomava conta para que ele não se atirasse antes da programação, que fazia parte da programação ele se apresentar apenas quando tivesse 30 anos de idade. Então, precisava também do amadurecimento biológico. Sim, Adolfo, para ver se eu entendi. Então, quer dizer, na verdade, né, mesmo nessa idade de 12 anos, Jesus já pertencia, digamos, a um grupo mais fechado, no caso dos essênios. Não é que ele pertencesse, ele foi levado, que o José da Arimateia foi quem o levou. Ele foi levado, e lá o pai Joaquim não falou o tipo de discurso, o tipo de palavra que ele deu, mas foi apenas uma convivência temporária, rápida, porque ele não era para ele se apresentar como pregador antes dos 30 anos de idade. Entendi. Então, aquilo ali, a gente deduz que seja aquele encontro bem amistoso, mas que ficou registrado para aqueles que dariam sequência, porque as escolas dos essênios foram fundadas principalmente, aliás, o ponto focal era preparar o mundo energeticamente para que esse grande avatar, o avatar do amor, pudesse chegar. Isso começou por volta de 700 anos antes de Jesus chegar, através do médium Isaías, o profeta Isaías, que inclusive era o próprio Jesus que falava através de Isaías. Isaías desencarnou, posteriormente reencarnou como Samuel, o profeta Samuel, aí concretizou
a fundação das escolas essênicas, que não foi somente naquele ambiente. Inclusive, tinha escola essênica no Egito. Mas ele não foi para o Egito em criança, não foi nada. Ele estava ali sendo controlado pelo mundo maior. Só uma coisa, Adolfo, porque em Lucas é dito que nessa idade de 12 anos, né, era comum a família de Jesus ir a Jerusalém, acredito que por ocasião da Páscoa, e que Jesus, numa dessas idas, né, Jesus estaria com os primos, alguma coisa assim, ele se antecipou a José e a Maria, né, e foi embora. Em tese, teria ido embora. Só que quando José e Maria encontraram os demais parentes, eles perceberam que Jesus não estava lá. E eles tiveram que retornar a Jerusalém e que Maria e José teriam encontrado Jesus lá no templo, conversando lá com os sábios. Essa referência tem a ver com a referência que você nos disse a respeito de Jesus estar com os essênios? Não, não. São acontecimentos diferentes. Quer dizer, vamos considerar aí que, sendo uma criança, acompanhando os seus pais, pelo conteúdo moral dele, estar conversando com todo mundo era natural, né? Até, digamos assim, pela própria simpatia, pela emanação, por tudo que ele já era portador, mas não era a pregação nesse sentido evangélico que nós temos. Entendi. Porque os nossos arcanjos não permitiriam para que ele não pudesse se expor, para que ele não se expusesse antes dos 30 anos de idade. Entendi. E tudo é um programa, né, que a gente não tem como palavras, como expressarmos verdadeiramente, mas é um programa sideral voltado para uma minúscula partícula no universo de Deus chamado planeta Terra. Então, temos que obedecer. Tá, Adolfo, a gente vai dar uma lida no parte do prólogo do João, do Evangelho de São João, né, que nos parece assim bastante interessante e com algumas confusões, até para você nos esclarecer, né, sobre o que se trata, e depois a gente vai dar uma continuidade na questão desse relacionamento entre João Batista e Jesus, né, o batismo de Jesus, Jesus no deserto, a questão da prisão do João, porque nós conversamos sobre isso no nosso último encontro, mas de uma forma bem en passant. Depois, se você pudesse deter um pouco mais nos detalhes, mas aí, a princípio, a Rita vai ler só um pouquinho do prólogo do Evangelho de São João, para você dar um esclarecimento para a gente de algumas coisas que a gente vai te perguntar. Pode ser? Pode ser, sim, vamos sim. Então, vamos lá. O Verbo Divino. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunha da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. É meio confuso. E aí a gente tem uma série de interrogações sobre esse pequeno texto, né? Primeiro que é dito que no princípio era o Verbo, né? E o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Mas depois a gente já entende quando ele diz assim, ó, o Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Quer dizer, aí nós ficamos confusos porque nos parece que o Verbo é Jesus, naquilo que está aqui. Não, às vezes parece que é Deus e às vezes parece que é Jesus. Então, mas não esqueçamos que quem escreveu foi homem, foi seres biológicos. Então, o verbo aí, tanto é que aparece com letra maiúscula, esse verbo aí é o próprio Criador. Então, mas ele fazia parte. Hoje nós já aprendemos que nós somos partes não apartadas de Deus. Então, o que é que nós já aprendemos? O verbo se fez carne, para que a carne se vivificasse.
Então, esse verbo é a essência da vida que é Deus. E, né, nessa transformação, se apresentou para nós, mas não foi o Deus totalidade, foi o Deus individualidade. Porque hoje nós já sabemos isso, né, que Deus está em nós, nós estamos em Deus. Então, esse Deus, digamos assim, adquiriu a forma, ou fagulha, ou parte desse Deus. Essa linguagem hoje nós já temos assim, né? Mais ou menos consciência disso. Nós somos parte de Deus, nós somos portadores da essência de Deus, nós somos deuses em potencial. Então, é uma maneira de escrever, mas isso não tira a veracidade. Deus se fez carne, então, quer dizer, parte desse Deus se fez carne, um ser humano, para que a carne se verbificasse. Ou seja, a proporção que nós vamos nos evangelizando, vamos nos verbificando. Verbificando. Isso. Eu estou até inventando o verbo, viu? Esse verbo é... E aí ele fala, né, que João, né, veio para dar testemunho da luz, a Então, fim de que todos crescem nele por meio, no caso do João. Aí a gente gostaria que você fizesse a gentileza de nos falar de uma forma mais a miúde, né, dessa relação de João Batista com Jesus, né, do João ter vindo anunciar, digamos, né, o caminho ou aplanar o caminho para a vinda de Jesus, o batismo, a prisão de João, todos esses fatos aí ligados a essa... nós temos aquela noção já de quando esses predestinados vão reencarnar, eles têm uma planilha, vamos usar a linguagem moderna, uma planilha para obedecer, para cumprir. E o João era um espírito consciente, né? Ele já sabia da sua programação. Então, lá atrás, ele teve aquela encarnação, era o patriarca Abraão, posteriormente reencarnou com o nome de Moisés, posteriormente, mais ainda, com Elias, depois como João Batista. Então, já era um espírito experiente, mas ele estava na carne, mas não perdeu o elo com a divindade. Então, qual era o propósito? Ora, nas roupagens anteriores, ele era médium. Imaginemos naquela oportunidade a grandeza mediúnica do próprio João Batista. Então, ele era assessorado diretamente pela divindade, pela espiritualidade. Então, ele passou a ser um porta-voz dos céus para poder orientar os homens da Terra. E ele tinha essa noção, tanto é que fala o Humberto Holden, Jesus, na hora do seu batismo, ele foi acompanhando a fila junto com todo mundo, ele não se colocou em destaque, junto com todo mundo. E o Rio Jordão tinha, assim, uma depressão, onde formava uma plataforma, segundo Holden. Batista, a pregação dele era sempre que era chegada a hora da grande luz, hoje na nossa linguagem, do grande avatar, do avatar do amor, se apresentar à humanidade. Quando ele estava naquela discussão, naquele discurso ali e tal, e olhando a fila, ele vê, está ali aquele de quem vos falei. Aí ele começa a falar sobre essa luz do mundo. Então, você vê só como é que estava no consciente dele a identificar aquela consciência. E quando Jesus chega perto dele, que para ser batizado, eu não sou digno de te batizar, nem de desatar as tuas sandálias. Imagina só que ele estava na carne, amortecido no corpo biológico, mas a sua consciência tinha a lembrança ou a intuição, uma recordação da sua predestinação e a sua unção no mundo espiritual para antecipar a palavra da divindade que seria passada por Jesus. Muito bom. Então, você vê só, é dessa maneira que nós reconhecemos também quando nós nos deparamos com pessoas com quem nós já convivemos, seja essa passagem ou essa convivência luminosa ou sombria. Agora, fala para a gente mais um pouco, Adolfo, sobre o que aconteceu com o João, a questão da prisão dele, né, a relação lá com Herodes. A gente sabe que... Consta na história que ele, como Moisés, teve aquele trabalho maravilhoso para libertar os que estavam no Egito, mas na reencarnação seguinte, o profeta Elias, ele teve aí perdeu o equilíbrio, vamos assim dizer, ou obedeceu a um comando que nós desconhecemos,
e mandou tirar a cabeça dos chamados profetas de Baal. Então, você vê só, porque foi considerado que não eram profetas de verdade. Ou seja, não eram médiuns assessorados pela divindade, eram médiuns anímicos. E aí, então, naquela encarnação, ele veio e perdeu a cabeça para Herodíades, a mãe de Salomé, que foi ela que pediu a cabeça do Batista. Mas por quê, hein, Adolfo? Ele mandou tirar a cabeça dos profetas, quem com ferro fere, com ferro será ferido, não é isso? Mas não é bem assim, não. Ele poderia ter tido vidas mais promissoras, né, e não precisar perder a cabeça. Mas... Vamos falar de fofoca espiritual, Adolfo. Mas havia algum motivo para Herodíades não gostar do João? Não, a confusão levantada é que a Herodíades era amante do Herodes, porque ela era casada com o irmão do Herodes. E aí o Herodes, né, valendo-se do poder, pegou a mulher dele. E essa tinha uma filha já, a Salomé, que era uma criança aí com uns 15 anos, muito bonita. E naquele momento em que ela foi dançar para o Herodes, né, quando o Herodes já estava, possivelmente já tinha tomado alguns vinhos, e já estava meio suco de uva, Adolfo, era suco de uva. Já estava lá, meio cá, pediu a menina que fizesse um pedido, né? Que ele estava como se fosse um rei. Palavra de rei não volta atrás. E aí, então, diz a história que a Herodíades chamou a filha por causa das cortinas e foi ela que pediu a cabeça de João Batista. Porque a pregação do João Batista condenava aquela postura do Herodes de se valer do poder material para poder tirar do seu irmão a sua esposa. Mas, como a lei é lei, né, a Herodíades reencarnou na França, aquela maravilha de pessoa, Maria Antonieta, e foi guilhotinada. É causa e efeito, coisinhas pequenas. Mas, muito interessante. Adolfo, tem aqui a gente percebe aqui em João, eu acho que o Evangelho do João ele é o mais completo, assim, né, no sentido de retratar essa relação de Jesus com João Batista, inclusive mostrando que, de fato, João Batista era uma grande alma. Porque tem uma história aqui, que eu posso resumir rapidamente, que é assim, né? Os discípulos de João chegam para ele e dizem: mestre, aquele de quem você testemunhou lá no Rio, né, que era o Cristo, ou que era Jesus, né, está batizando uma série de pessoas lá no Rio, coisa e tal. Aí o João fala uma série de coisas, olha, mas eu já tinha dito para vocês que eu não era o Cristo, que eu batizaria com água, mas viria aquele que iria batizar com o Espírito Santo. Né? E uma coisa que eu achei assim, sensacional, porque eu acho que é um grande ensinamento para todos nós, eu gostaria que você comentasse isso. Aí o João diz, importa que eu diminua ou que eu me reduza para que ele cresça. Quer dizer, essa consciência que você já falou que ele tinha, né, das muitas vidas e no cumprimento da obrigação dele, eu achei algo assim... Mas é isso, quando a gente se coloca a serviço da vida, a serviço de Deus, vamos procurar cumprir aquilo que nos compete e valorizarmos aqueles que estiverem desempenhando as suas funções. Um outro exemplo bem parecido, que ilustra a sua colocação, é Maria. Maria era um anjo. Todos nós conhecemos a história de Maria. E, no entanto, ela dobrou as suas próprias asas, porque quem tinha que aparecer era o seu filho, não era ela. Então, é preciso que eu diminua, disse o Batista, para que ele possa aparecer. Esse diminui aí é no bom sentido. Não é ele resplandecer, não. É preciso que ele se coloque numa posição, a exemplo da própria Maria. Dobra as suas asas angelicais, porque quem veio na programação para sustentar o bastão da implantação do monismo foi seu filho, não foi ela. Correto. Vamos falar... Aqui já está quase na hora. Vamos falar de mais um item e depois a gente deixa o resto para o próximo programa. Vamos falar da tentação de Jesus no deserto? Você pode comentar alguma coisa a respeito disso? Então, nós podemos até fazer uso desse expositor tão rico de filosofia que foi Humberto Roden. Nós conhecemos, sabemos, Jesus ficou 40 dias no deserto.
No deserto de onde? Então, foi tentar, estava com fome, lá o capeta apareceu para lhe oferecer pão. Quer dizer, isso tudo é coisa entre, diz o Roden, entre o nosso eu, a divina essência de Jesus, e o nosso ego. É mostrar as lições que nós vivemos nessa luta. Olha as nossas guerras internas. Nós sabemos, pela nossa essência espiritual, o quanto é bom ser bom. E por que nós temos atitudes tão contrárias? Então, é naturalmente humano falar. Jesus teve fome, então aceitou que o diabo trouxesse pão, que o capeta trouxesse isso, mais aquilo, mais aquilo. Mas isso tudo é alegoria, porque o próprio Roden fala, né? O Roden foi pesquisar, esteve lá naquelas terras da Palestina. Então, a palavra Satanás, afasta-te de mim, Satanás. Satanás quer dizer Satã. Satã, que quer dizer opositor. Quando traduziram para o grego, ficou a palavra diabolo, que quer dizer adversário. Então, esse Satanás, esse diabo, esse capeta, esses nomes todos, alegoria de religião. Essas alegorias criadas por nós. Então, um opositor, um adversário, não é um capeta, não é um diabo. É por isso que nós fomos aí ter essas coisas que as pessoas ficam presas à letra e não devemos esquecer, que é uma questão de cultura, de época. Até hoje tem gente cultuando o diabo. É verdade. Muita gente. Deixa eu perguntar uma coisa. No Lucas, tem um capítulo onde ele fala que Jesus... Olha, vê só para pegar esse item ainda. Ainda tem esse capeta é todo poderoso. Um capeta levando Jesus para o píncaro do templo sagrado e está lá, agora se atire daqui. Se você cair lá sem nenhum machucado, nós vamos te adorar. Você vê só, é coisa do nosso ego. Ou seja, eu quero aparecer, vou fazer estripolia, vou fazer isso, fazer aquilo. Agora imagina um demônio ou um espírito de pouca luz levando Jesus ao píncaro. Quer dizer, se até que Jesus queria aparecer. Se deu mal. São colocações humanas. No Lucas, só em Lucas, tem um capítulo onde ele fala que Jesus foi rejeitado em Nazaré. Essa passagem, você sabe alguma coisa sobre ela? Não, essa passagem em Nazaré, não podemos pegar o pé da letra, porque nós tínhamos ali aquela turma que condenava os nazarenos, que condenava essas pessoas simples, que a cidade era de pessoas simples, porque ali não tinha nascido um profeta, não tinha nascido ninguém assim de relevância social, espiritual, não tinha nada. E Jesus escolheu nascer exatamente naquele ambiente. Então, quando ele chegou naquela convivência com aquele moço que pediu a ele que fosse lá curar o seu servo, que o seu servo estava doente, ele falou, tá, vamos lá. Não precisa. Olha, tá vendo aqueles soldados ali? São meus comandados. Se eu falar para eles, venham, eles virão. Se eu falar, vão, eles irão. Então, basta o Senhor dar uma palavra e meu servo ficará salvo. Disse Jesus, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então, você vê só, são colocações que nós temos que levar a sério. Então, tem que ver Nazareno aí, porque ele era desprovido dos valores externos, dos valores que a sociedade valorizavam tanto, se detiam tanto. Então, acho que a gente pode parar por hoje, né, Adolfo, para o pessoal ter chance de dar uma olhadinha nesses capítulos no Novo Testamento, né? E a gente vai voltar daqui a 15 dias, né, dando continuidade a todo esse trabalho. Você quer deixar algum recado para o pessoal, Adolfo? Não, eu só quero que vocês divulguem aquela última obra. Mostra aí para a gente, você tem aí? O livro? Poxa, você também exige muito de mim, não tem aqui, não. Qual o nome do livro? Então, diz para a gente. O nome Amar, a Suprema Ciência da Vida. Editora do Conhecimento. Conhecimento, é. Só acessar direto a editora. E o livro é exatamente, digamos assim, tentar reproduzir para a nossa consciência objetiva aquilo que no inconsciente nós temos. Há quantos milhões de anos nós convivemos com Cristo? Cristo é sinônimo eterno de amor. Por isso que Jesus era o avatar do amor.
porque tudo que vinha dele trazia a essência da vida, o amor. Ok, valeu, Adolfo. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Gente, esse foi mais um bate-papo informal com vida com o nosso espiritualista Adolfo Marques dos Santos. Nós estamos estudando o Novo Testamento, né? Na verdade, esse é o nosso segundo bate-papo a respeito do Novo Testamento. Não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like. O seu dislike. Estamos precisando chegar a 400 inscritos no nosso canal. Se vocês nos derem uma força, vai ser bem fácil. E caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida em relação, né, ao Novo Testamento, é só escrever para a gente ou escrever para o Adolfo, né? Nós vamos colocar ali nos... Coloca aí nos comentários, né? Escreva nos comentários. Isso. Que a gente responde, tá? E a gente coloca também o WhatsApp do Adolfo, todos os números para fazer pergunta na descrição dos vídeos. Então, muito obrigado, Adolfo. Um forte abraço. Valeu, gente. Tchau, muito grato. Adolfo. Tchau. Permaneçamos em paz. Que assim seja. Vamos lá. Bom dia.